Faltam 5 segundos para o século 21. Sega Saturn. O poder dos 32 bits em CD. 8 processadores. Mais de 16 milhões de cores. Sega Saturn é do outro mundo. Fala pessoal, tudo na paz, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Vamos lá, ó. Quando a Sega achou que estava matando a Sony, documentos de 1996 vazam e mostram que o presidente da Sega da América, Tom Kalinske, acreditava, entre aspas, que o Saturno poderia vencer o PlayStation nos Estados Unidos, né? Why was the Saturn released over 3 months early? Sega of America president and CEO Tom Kalinske explains. The consumers really demanded it now. They know that the product's available in Japan. We've had a lot of people buy the product for $800, the Japanese version brought over from Japan. And so we wanted to satisfy the consumer need. Houve uma época em que isso era possível, muita gente apostou nisso. Sega Saturn foi um dos consoles que, na minha geração pelo menos, mais deixou a galera assim... de queixo caído na época, né? Pelo que ele trazia, pelo que ele prometia, mas a história provou que não foi bem assim. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Em meados da década de 90, o mundo ainda olhava para a guerra entre Nintendo e Sega, mas havia outro player que prometia sacudir o mercado, a Sony. Passadas quase 3 décadas daquela iminente disputa, todos nós sabemos o desfecho, mas na época o otimismo pelo lado da fabricante do Saturn estava nas alturas. Lançado no Japão em 22 de novembro de 1994 e nos Estados Unidos em maio do ano seguinte, a Sega Saturn, ou Sega Saturn, foi o videogame de quinta geração dos criadores do Sonic e chegou ao mercado rodeado de expectativa. Com seus jogos distribuídos em CDs, o salto em relação ao seu antecessor seria brutal, mas por outro lado do front havia um adversário muito poderoso que todos nós sabemos qual é, né? O Play 1. Mesmo assim, para tentar motivar seus comandados, o então presidente da Sega, Tom Kalinske, lhes enviou um e-mail onde falava sobre como o seu console estava se saindo bem perante ao PlayStation. Na mensagem, que continha como assunto o sucesso do Saturn no Japão, o executivo escreveu o seguinte, abre aspas, uma coisa é ouvir e ler sobre o quão bem estamos nos saindo no Japão contra a Sony, outra é testemunhar isso pessoalmente. Eu visitei 10 lojas do varejo em Tóquio e são as férias de primavera agora, então a multidão de adolescentes e universitários é enorme. Nós estamos matando a Sony. Em cada loja, o Saturn está esgotado e há pilhas de PlayStation parados. Os varejistas comentaram que não podem comparar a verdadeira taxa de vendas porque o estoque do Saturn esgota antes deles poderem mensurar com precisão. Os nossos monitores interativos são melhores, os softwares e estoques são superiores. Não é incomum ver 40 ou 50 cópias de Panzer Zwei ou Virtua Fighter 2 estocadas até mesmo em pequenas lojas, e elas estão vendendo rápido. Gostaria de poder levar todos os nossos funcionários, vendedores, varejistas e a mídia em geral para que vissem e entendessem o que está acontecendo no Japão. Eles então poderiam entender porque, eventualmente, venceremos nos Estados Unidos. Aqui é uma observação bem emblemática, né? A Sega realmente apostava nisso, ela tinha números, eu já tinha lido isso anteriormente, eu não sabia desse vazamento do e-mail do Tom Kalinske e tal, mas eles realmente apostavam nisso e foram aniquilados, assim como aconteceu também com o Dreamcast, né? Eles achavam que o Dreamcast ia superar e tal, e deram com os burros na água. Eu acho que eles não aprenderam, né? Eu acho que faltou um pouco de maturidade pra Sega nessa época e tal, de ter aprendido com o fracasso do Saturn. O fracasso que a gente diz, lógico, a nível global, né? Como ele mesmo falou, e de fato, se você fizer uma pesquisa pelo Sega Saturn e tudo mais, você vai ver que os japoneses o idolatram, né? Um dos consoles mais aclamados lá no Japão, tem uma legião de fãs e tal. Eu não digo nem tanto pelo console, talvez pelos títulos que eles trouxeram, né? Houve uma campanha publicitária assim gigantesca do Saturn lá no Japão e tudo, então é um console que realmente vendeu bem lá, tem um público muito fiel, mas eu acho
que foi devido a isso, aos jogos, aos exclusivos, aos RPGs, aqueles jogos mais voltados para o público japonês. Disparado para funcionários em 28 de março de 95, pouco antes da E3 daquele ano, a mensagem positiva de Kalinske não se sustentou por muito tempo, com a Sony revelando que o PlayStation estava chegando aos Estados Unidos. A SEGA então correu para garantir que o Saturn estivesse nas lojas antes, para assim tentar construir a maior base instalada possível. O problema é que esse atropelo das etapas fez com que aquele videogame fosse lançado como uma biblioteca modesta e com cada aparelho sendo vendido a $399. As pessoas não se empolgaram com a oportunidade. Para piorar, durante a E3, a concorrente revelou que o PlayStation custaria apenas $299. I'm going to ask Sony Computer Entertainment President of America, Steve Reyes, to join me for a brief presentation. $299. Um golpe do qual a Saturn nunca se recuperaria. Então, de novo, né, foi praticamente a mesma história que se repetiu no Dreamcast. A SEGA querendo se antecipar, querendo botar ali os carros na frente do boi, deu com os burros na água, usando aí novamente aí uma figura de linguagem para tentar ilustrar. Eles tentaram, né? Eles sabiam que o PlayStation estava vindo, se anteciparam e lançaram um videogame sem uma biblioteca. Cara, todos os jogos, todo console, melhor dizendo, só sobrevive com o jogo, né? Isso, o Play 2 tá aí para mostrar que isso é verdade, né? Tanto que ele tá reinando absoluto até hoje e possivelmente nunca vai ser desbancado, porque lógico, né? Boa parte do sucesso do Play 2, se não toda, principalmente aqui no Brasil, está atrelada ao fato da pirataria. Tudo bem, mas ainda assim, com a pirataria, existiam milhares de títulos, né? A biblioteca do Play 2, se não me engano, é a maior de todas, né? Tanto os jogos originais, quanto as DLCs, quanto os jogos modificados, enfim, é uma biblioteca gigantesca de jogo que você tem numa qualidade muito boa. Até hoje o Play 2 é aclamado. Então a SEGA deu mole, muito mole nisso aqui, né? Se ela viesse, ainda que ela viesse com um preço competitivo, né? Mas ele veio custando $100 a mais. Ainda que viesse nos mesmos 299, como foi o PlayStation, ainda assim talvez não tivesse tido tanto sucesso, porque o PlayStation já nasceu com muitos jogos, né? A Sony fez ali um marketing, fez uma troca ali de influência muito boa. Então quando o PlayStation foi lançado, já nasceu lotado de jogo. Porém, ninguém pode acusar Tom Kalinske de ter sido ingênuo quando escreveu aquele e-mail. Apenas 3 meses após ele prever a vitória da sua empresa nos Estados Unidos, o presidente da SEGA da América deixou a companhia. Então, como todo mundo sabe, o Tom Kalinske saiu depois. O Tom Kalinske até hoje é uma lenda, né, para muitos. Eu acho que, se eu não me engano, ele tinha trabalhado na Mattel. Ele foi o responsável por, vamos dizer assim, os tempos áureos da SEGA, né? Se existe uma pessoa hoje responsável pela SEGA ser o sucesso que foi e que ainda continua sendo para muitos de nós, né, da antiga geração, e manter ainda o Sonic e tantas outras coisas, foi o Tom Kalinske, né? A SEGA, talvez, se não tivesse apostado no Kalinske ali no início dos anos 90, talvez ela tivesse sido até extinta, né? Porque a Nintendo tava batendo forte, a Nintendo tava engolindo a SEGA. De novo, a SEGA sempre fica com essa coisa de hardware, de performance, de lançar o console antes, aquela coisa. A SEGA é muito ansiosa, eu entendo porque eu sou também. Então a SEGA é muito ansiosa, e essa ansiedade custou a SEGA, né? A SEGA podia estar brigando hoje ali dos mesmos naipes com a Nintendo, trazendo bons consoles, trazendo bons portáteis, porque realmente era uma empresa magnífica, né? Os consoles eram muito bons, mas enquanto a SEGA era obcecada com performance, hardware, a Nintendo mantinha aquele feijão com arroz e tá aí até hoje, né? Nem sempre o hardware, a Nintendo nem sempre ligou para hardware. A gente tem aí hoje o Nintendo Switch, que tem um hardware modesto, mas continua batendo de frente com consoles atualíssimos, né? Inclusive com o PS5. Eu tenho amigos, tenho pessoas próximas que optaram pelo Switch por tudo aquilo que ele entrega, o conjunto, a mobilidade, a praticidade e tudo mais, do que investir aí 5, 6 mil reais num console e num PS5.
Não quer dizer que o Switch seja melhor que o PS5, não, mas no todo o conjunto da obra acaba vendendo e se dando bem até hoje, né? Após o fim da geração de 16 bits, a situação mudou drasticamente, afirmou Kalinske. Eu passei de onde era capaz de fazer o que quisesse para de repente passar a ser um comandado, e na época eu realmente não entendia o que estava acontecendo. Nós fomos bem sucedidos, então eu não entendi porque de repente todas as decisões estavam sendo impostas pelo Japão. Isso já foi discutido várias vezes, né? O Kalinske, ele tinha um poder, ele fez com que a SEGA chegasse nos Estados Unidos, conseguisse vender bem lá, o sucesso lá no Mega Drive foi rebatizado como Genesis e tudo, e foi aonde a SEGA se saiu melhor, né? Foi no período do Kalinske. De repente as coisas mudaram, ele passou a ser as decisões, porque eram empresas distintas, né? A SEGA na América operava meio que independente da SEGA do Japão. E foi ele, justamente ele, Tom Kalinske, que fez a SEGA abrir a mente, abrir os horizontes e sair do Japão, né? A Nintendo já tinha feito isso estrategicamente muito bem. A Nintendo vendia tanto no Japão, no Oriente, quanto no Ocidente muito bem. E ele foi o responsável por levar a SEGA para outras partes do mundo, né? Inclusive no Brasil, fez acordo com a Tectoy e tudo mais. Então o Kalinske foi importantíssimo para isso. E do nada, a SEGA voltou a ser uma empresa japonesa somente. Então, tudo aquilo, todas as ordens, todas as decisões, inclusive da SEGA da América, que até então operava somente da forma como ela queria, ele mesmo mencionou isso, né? Ele era o estrategista, ele fazia as negociações, do nada ele perdeu esse poder e passou a receber as ordens do Japão, e ele sabia, tanto é que aconteceu, né? Ele sabia que isso iria fracassar, porque o público japonês é um público diferente, os jogos, cultura, tudo deles é extremamente diferente, né? Só a gente comparar os dois mercados. Nem sempre o que é sucesso no Japão, na verdade quase nunca o que é sucesso no Japão, é sucesso na América, é sucesso na Europa e é sucesso na América Latina, América do Sul e tal, né? Nem nos Estados Unidos, na América do Norte, nem nas outras Américas aí, Sul, Latina, por aí vai. No sentido global que eu tô querendo dizer. Então, o Japão é um mercado muito diferente. Ele sabia que isso não daria certo e acabou não dando certo, né? Vamos terminar de ler a matéria aqui, ó. Segundo o executivo, tudo que a SEGA falou sobre o Saturn foi ideia dos japoneses. Ele garante que existia o conhecimento de que não haveria unidades suficientes do console para serem postas à venda, o que era contra a vontade dos americanos. O videogame foi anunciado 5 meses antes do previsto. Boa parte dessas informações só vieram à tona agora, graças a um vazamento de um documento com 272 páginas em PDF, que apareceu no site Sega Retro. O documento vai estar aqui, tá, gente? O link do documento vai estar aqui, quem quiser conferir. Nele podemos encontrar uma enorme quantidade de informações sobre aquele período da empresa, do número de cópias vendidas para alguns jogos até a reprodução de propagandas vinculadas em revistas ou as estratégias que poderiam ser adotadas para aumentar a venda de cada título que estava por vir. Como ter acesso a esse tipo de material é muito raro, mesmo tendo se passado quase 3 décadas desde a sua criação, o vazamento divulgado pela conta Mega Drive Shock, obrigado pela dica, ele botou entre parênteses ali, ter sido um prato cheio para quem gosta de conhecer os bastidores das fabricantes de videogames. Com ele, podemos saber, por exemplo, que a SEGA reconhecia a superioridade gráfica do PlayStation em alguns jogos. O documento ao todo tem 289 páginas, tá, pessoal? Já abri aqui, vou deixar o link direto para vocês, porque o link que eles deixam aqui vai linkando, tu nunca consegue chegar. É tanta gente querendo dar o furo de reportagem, vamos dizer assim, que eles ficam botando links e links. Então esse aqui é o documento original, extraído lá do site Sega Retro. Vou deixar aqui para vocês na descrição. São 289, são 272, não, 289 páginas. O vazamento divulgado pela conta Mega Drive Shock tem sido um prato cheio para quem gosta de conhecer os bastidores dos fabricantes de videogame. Com ele, podemos saber, por exemplo, que a SEGA reconhecia a superioridade gráfica do PlayStation em alguns jogos, como no Wipeout e no Destruction Derby. Produtos da Sony parecem melhores que os nossos, diz uma parte do memorando. Os PlayStations são mais comercializados do que o Saturn, resultando em uma exposição e amostragem maiores. O documento também falava sobre a divulgação do console rival ser melhor, e que tanto o Sega CD quanto o 32X prejudicaram a percepção que o público tinha da Sega. E uma novidade, né? Os caras não são bobo, né? O documento vazou 30 anos depois, entre aspas, né? Isso aqui provavelmente foi mandado, foi liberado por algum executivo, por alguém próximo lá deles, alguém descontente, porque os Estados Unidos tem essa questão, né?
né, de vazamentos por um acaso, aí a SEGA tentar correr atrás de quem vazou isso, quem liberou. Existem prazos que os caras têm que guardar aí de sigilo e tudo, até se tornarem documentos públicos, né? No caso do governo, documentos do governo, os órgãos do governo dos Estados Unidos, se não me engano, são 50 anos, se não me engano, né? Documentos da CIA, documentos lá do Pentágono, essas coisas só são obrigatoriamente, não é que a pessoa tem que pedir não, tá? Lá nos Estados Unidos eles têm essa regra que 50 anos depois esses documentos têm que ser abertos, até para preservar, enfim, a soberania, uma série de coisas e as pessoas envolvidas. Então, por exemplo, essa questão do Osama Bin Laden, daqui a 50 anos a gente vai ter lá o relatório de como é que foi a operação, de todos os detalhes que a gente estava envolvido e tal. Então, basicamente é isso. Eu acho que para documentos particulares, né, empresariais particulares, são 30 anos, então é muita coincidência que isso tenha vazado agora. Outros fatores que teriam ajudado o PlayStation seriam o fato dele ter sido lançado depois, passando a ideia de ser um videogame tecnicamente superior, e a boa imagem que a Sony havia criado com os seus eletrônicos. Então era aquilo, né? A Sony estava chegando no mercado. Aqui a gente vê, é interessante isso ter vazado, e a gente está trocando essa ideia aqui, porque isso mostra como que uma estratégia empresarial, às vezes, ela pode dar errado. A Sony estava chegando, né? Era a primeira aposta da Sony em matéria de consoles. Ela não tinha expertise, ela não tinha... Pelo contrário, ela tinha batido em várias portas. Ela procurou a Nintendo, ela procurou a própria SEGA, que riu dela. Ela procurou várias empresas, a Panasonic, várias empresas. Se você estudar ali a história do PlayStation, você vai ver que a Sony roeu o osso, né? O sucesso da Sony posterior não foi assim ao acaso, não foi mera coincidência, não. Eles buscaram apoio. A Sony queria ser coadjuvante, ela queria produzir junto com a Nintendo, tanto que existe, né, o PlayStation Nintendo junto ali, é raríssimo, mas existe um PlayStation que roda o Super Nintendo ou algo do tipo, porque elas chegaram a firmar essa parceria, depois elas brigaram lá, se separaram. Então a Sony no início ela não tinha know-how, ela não tinha experiência, então ela queria iniciar no mercado de consoles. Só que a SEGA e a Nintendo eram as duas baluartes, né? Elas eram as duas donas do mercado e elas não deixavam que ninguém entrasse. Então ela bateu, pediu a Nintendo não quis. Foi na SEGA, não. Ela foi na Panasonic. Foi batendo e tal. Na própria Microsoft, ninguém quis apoiar a Sony, então ela começou, isso que eu tô falando no início dos anos 90. Então ela começou ali a estudar o mercado, e foi. Ela já tinha uma tradição gigantesca em produzir eletrônicos como som, Walkman, enfim, dispositivos eletrônicos em geral. Todo mundo sabia da qualidade, extrema qualidade da Sony, os aparelhos eram maravilhosos. Quando de repente a Sony aposta num console produzido totalmente por ela, com uma franquia de jogos magnífica, no ano ali, né, junto com o seu lançamento, atrelado a um preço $100 menor do que o seu rival, que era o Saturn, cara, era o prato cheio, né? Foi aí, a SEGA foi ladeira abaixo. Com o Sega Saturn tendo falhado também no campo dos jogos, foi aquilo que eu acabei de falar, reverter aquela situação se tornou algo praticamente impossível. A divisão norte-americana da empresa até tentou sugerir outras maneiras de fazer isso, como levar alguns jogos mais populares dos arcades para o console, focar num público acima de 12 anos, lançar jogos que suportassem partidas online ou utilizar polígonos ao invés de sprites. Curiosamente, tudo isso foi ignorado, um dos pontos altos daquele aparelho, né? Então, como eu falei, a divisão lá do Japão, da SEGA, a SEGA mesmo, a matriz, começou a querer interferir muito, acabou dando no que deu. Eles não aceitaram essas ideias. Isso o Kalinske já tinha saído da empresa, né? Mesmo assim, eles tentaram focar nisso, que era justamente o público. A garotada do videogame estava saindo de um público estritamente infantil, até 10 anos, e começando a entrar na fase pré-adolescente, de 11, 12 anos. Então as franquias mudaram, os jogos mudaram, então deixou aquele RPGzinho, Mario, Sonic, aquela coisa mais... Não tô criticando, amo todos esses, eu estou dizendo que deixou de sair daquele universo mais infantil e passou a ser jogos de esportes, jogos de tiro, FPS, aquela coisa toda mais, né, de luta e tudo. Então a coisa tava caminhando para atingir um público pré-adolescente, que foi o que o Sony PlayStation 1 conseguiu, né? E por fim eles terminam ali a matéria meio de uma forma saudosista, né? A gente sabe, eles mencionaram ali, né? A gente sabe que o Sega Saturn perdeu pro PlayStation, o PlayStation era superior, mas por uma questão de saudosismo, muita gente de fato ainda tem carinho por esse console que o Tom Kalinske ousou achar que seria melhor
do que o PlayStation. Eu, particularmente para finalizar, acho que o Kalinske não ousou, não. Ele iria acertar. Se a SEGA do Japão tivesse deixado ele administrar isso, não dá para dizer que o Saturn seria superior ao PlayStation. Provavelmente não, por uma série de fatores. Mas talvez brigaria de igual para igual, ficaria como opção, principalmente se a SEGA do Japão tivesse atendido aos requisitos ali, aos pedidos feitos pela SEGA dos Estados Unidos, que era os jogos para maiores de 12 anos, melhorar um pouco as franquias, botar jogos de esporte, entre outras coisas. Mas tá aí, é uma curiosidade. Se você por um acaso tiver curiosidade de ver o documento que eu mencionei, o link vai estar aqui na descrição, o PDF. Está em inglês, obviamente, mas você consegue traduzir, existem ferramentas já que fazem isso, e você dá uma lida ali, principalmente se você é empresário, se você quer conhecer um pouco mais a respeito desse meio de negócios. É uma história, assim, muito legal. Eu comparo a história da SEGA com a história da Nokia, né? Foi muito parecido ali a história em matéria de fracasso. São duas empresas que fracassaram porque foram cabeças duras, tanto a SEGA quanto a Nokia vacilaram e vacilaram feio. Elas tinham tudo. A Nokia, então, a SEGA não tanto, porque ela não era dona do mercado. Ela tinha Nintendo ali no calcanhar dela, mas depois a Sony engoliu as duas naquele cenário lá. A Nokia, então, foi ainda pior, porque a Nokia era a dona do cenário, né? Ela mandava e desmandava no mercado de telefonia, e quando veio o iPhone, destruiu, jogou ela, reduziu ela a pó por uma única questão. Ela não ouviu. Ela simplesmente manteve a sua arrogância achando que ia dominar o mercado e caiu do cavalo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Fica aí essa curiosidade de, mais uma vez, mostrar que processamento não é tudo, preço não é tudo. Você tem que estar atrelado preço, bons jogos, bom processamento, tudo isso num console, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Ficam com Deus, um abraço. Fazer igual o Miguel Falabella na época do Video Show. Oi.